Hoje nós vamos falar sobre 10 recursos para fazer a sua regulação emocional. Nós iniciamos essa conversa no início da semana porque, como eu disse, eu tenho observado que algumas pessoas associam a desregulação emocional, por exemplo, às altas habilidades ou ao autismo. E, na verdade, a desregulação emocional não é exclusiva de nenhuma condição. Sim, as pessoas que têm desregulação emocional, que são muito intensas emocionalmente, podem ter as altas habilidades ou podem ter outra qualquer condição. E, aliás, os transtornos mentais costumam vir com desregulação emocional, mas uma pessoa típica também pode apresentar ansiedade, pode apresentar comportamentos externalizantes, ficar brava, comportamentos internalizantes, ter mais timidez, ansiedade e algum sofrimento, né, por não conseguir administrar as suas emoções. Inclusive, as crianças, elas têm dificuldade de regular as suas próprias emoções porque elas ainda não têm o aparelho psíquico, né, e a constituição, a arquitetura cerebral toda maturada. Então, nós vamos esperar essa evolução, desenvolvimento pleno lá pelos 20 anos, talvez 25, em alguns casos, autores às vezes comentam, né, que pode passar dos 25. Por exemplo, no caso do TDAH, em que o córtex pré-frontal pode ter algumas diferenças, a pessoa pode ter realmente dificuldade para inibir os próprios impulsos, para se manter concentrada e por isso às vezes precisa do suporte farmacológico. Pois bem, então a regulação emocional ela depende do reconhecimento, da nomeação, da identificação das nossas emoções. Esse é o passo principal, é o primeiro passo. Então, naturalmente, nós deveríamos ter sido alfabetizados lá na escola, nos primeiros anos, sobre as nossas emoções, só que isso não acontece. E no consultório, a gente usa recursos como esse aqui, que é a roda das emoções, para mostrar que nós não temos apenas emoções básicas. Às vezes a pessoa só reconhece duas emoções, ou ela está alegre, ou ela está triste, ou ela está com raiva, ou ela está calma. Então, mas existem muitos outros nomes. A pessoa, por exemplo, pode estar insegura, ansiosa, pode estar mais confiante, frustrada, estimulada, talvez pensativa, reflexiva, e cada uma das emoções tem uma função, cada uma das emoções traz uma mensagem. O objetivo, então, não vai ser suprimir as emoções, não vai ser abafá-las, não vai ser negá-las, pelo contrário, nesse processo de identificação, de nomeação também, nós vamos reconhecer a mensagem que está por trás de cada uma das emoções e saber se nós podemos respeitar essa necessidade, algo que, né, o nosso corpo, nosso cérebro está nos avisando que é importante, né, que é uma necessidade essencial, talvez, como no caso da raiva. A função da raiva é o estabelecimento de limites, é reconhecer que o seu território está sendo invadido. Então, não é necessário que a pessoa apresente um comportamento de ira, que fique furiosa com as outras pessoas, mas assim que a pessoa, né, que quem está sentindo muita raiva detecta essa mensagem que está por trás da raiva. Então, qual território, em qual área da vida talvez você não esteja estabelecendo os limites adequados. Então, assim que essa mensagem é detectada, você pode ter comportamentos mais assertivos, mais compatíveis com esse objetivo, e isso também evita que você sinta essas emoções tão intensas. Então, já comecei a falar sobre esses recursos. Então, o primeiro recurso é identificar, e para identificar você precisa se observar, que é o segundo recurso. E quando você observa como você sente essas emoções no corpo, quando você identifica quais são as mensagens, quando você nomeia as suas emoções, que é o outro passo, né, o terceiro passo, o terceiro recurso para que você faça regulação emocional, fica mais simples de saber quais serão os próximos recursos disponíveis e mais compatíveis também com os seus objetivos. E esses três passos de identificação, observação e nomeação, eles estão em um território, né, em um tipo de estratégia que nós chamamos de atenção plena ou mindfulness, e o exercício inclusive de meditação
costuma facilitar esse contato com as suas próprias emoções. Eu já li esse livro, mas estou num clube do livro e nós temos conversado sobre o cavaleiro preso na armadura. E ele, dando spoiler aqui, ele começa a se libertar justamente quando ele percebe que precisa ter contato com as suas próprias emoções. Quando ele chora, quando ele se lembra do passado, quando ele deixa de suprimir essas emoções, é que ele vai se libertando. E para isso ele precisa passar por alguns castelos, por exemplo, o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, o castelo da ousadia, da coragem, da atitude. E esses, inclusive, são recursos. É um livro simples, é uma fábula, mas traz mensagens importantes, bastante interessantes. Então, falamos dos 3 primeiros passos e o 4º recurso vai ser saber quais são os antecedentes da sua desregulação emocional ou da desregulação emocional do seu filho. Então, aqui não estamos pensando em uma condição específica, seja autismo, seja altas habilidades, TDAH, seja uma criança ou uma pessoa, um adulto típico. É muito importante você verificar quais são os antecedentes a esse comportamento desregulado, muito intenso, que te deixa desconfortável. Por quê? Esse comportamento costuma ter consequências não tão agradáveis. Então, esse comportamento desadaptativo, às vezes, costuma ter consequências não planejadas e, às vezes, que é um novo problema para você. Então, eu estou fazendo esses passos aqui porque nós chamamos de ABC. Então, antecedente, o comportamento, né? O B é de behavior em inglês, então a gente mantém o B, e o C é de consequência. Os pais me falam muito sobre o comportamento, o mau comportamento dos filhos, por exemplo, meu filho não fez dever no final de semana, enrolou e não fez. E quando a gente vai observar, quando a gente vai analisar, às vezes esse antecedente, o dia foi muito cheio, final de semana foi cheio de atividades, teve casamento do primo, aniversário de outra criança, os pais foram para o clube. Então, a criança não teve realmente tempo, silêncio, espaço para refletir sobre as suas atividades, não teve uma rotina estabelecida. E essa desorganização da rotina faz com que a criança também fique desorganizada e, portanto, não cumpra as suas atividades. Então, não estou dizendo que é exatamente uma causa, mas o antecedente não favoreceu a performance, não favoreceu a execução de uma tarefa. E aí, os pais ficam muito aflitos, porque chegam em casa, às vezes, depois de um churrasco, no domingo à tarde, falam, o dever de casa. Aí tem que fazer naquele momento, correndo. E a família inteira fica estressada. Por isso nós falamos A, B, C, né? Então, teve um antecedente, foi a desorganização da rotina, o comportamento, que foi não cumprir a tarefa, e a consequência é que a família inteira ficou desorganizada, ficou estressada e ficou ansiosa e às vezes gera briga. Mas quando nós fazemos essa análise e percebemos que o antecedente pode ser mudado, então, que o estabelecimento de rotina, inclusive no final de semana, claro que tem uma certa flexibilidade, né? Mas favorecer esse espaço para que as crianças também cumpram algumas tarefas que são da escola, por exemplo, que precisam ser entregues na segunda-feira, já faz toda a diferença. Às vezes isso não é incomum, vários pais contam. Às vezes eles ficam muito aflitos porque a criança não fica calma na igreja, por exemplo. Então, esse é o comportamento, o mau comportamento na igreja. Quando nós vamos olhar os antecedentes, é bastante comum que os pais tenham tido ou um dia anterior muito agitado, sem rotina, ou às vezes saíram de manhãzinha e foram ao supermercado, ao shopping, fizeram várias coisas, a rotina muito agitada, e depois querem que a criança fique calma na igreja. Geralmente isso não vai acontecer se os antecedentes não forem alterados, e é por isso que nós precisamos reconhecê-los para que os novos comportamentos sejam vistos e também que nós tenhamos consequências melhores durante a vida, nos relacionamentos, tudo. E eu estou falando aqui sobre as crianças, mas é o mesmo para nós. Se nós percebemos que ficamos desregulados, se temos muita ansiedade ou se às vezes você fica exausto ou exausta depois de uma interação social, é muito importante e é muito inteligente observar quais foram os antecedentes, porque talvez você tenha vindo de uma rotina, de uma semana, de muito trabalho, de imprevisibilidade,
E aí o seu comportamento social, a sua interação, ela realmente talvez não tenha sido tão produtiva, talvez você não tenha tido traquejo, ou talvez já estivesse muito cansado, não estivesse com vontade de interagir, e isso teve a consequência de talvez não fazer um vínculo tão positivo quanto você gostaria, ou de não gerar as emoções que você deseja. E por isso é importante reconhecer quais são esses antecedentes para que você modifique essa história. Então, talvez você precise reservar tempo para descansar antes de um evento social, de um casamento, de uma conferência, às vezes uma aula que você precisa dar, ou às vezes um próprio encontro com os amigos, com os parentes. Então, se você modifica, talvez você tenha novos comportamentos, talvez consiga performar melhor, usar as suas habilidades sociais, a sua competência social, e aí a consequência é de que as suas emoções também vão ser beneficiadas por isso. Talvez você se sinta mais à vontade consigo mesmo, talvez você fique alegre com o novo comportamento e por aí vai. Mas essa análise funcional facilita bastante a modificação dos antecedentes, dos comportamentos, dos seus pensamentos, das suas emoções e, consequentemente, dos seus resultados. E esse foi o quinto recurso. Agora, o sexto recurso é restaurar a sua fisiologia, restaurar o seu corpo, restaurar a sua energia física mesmo. E para isso é muito importante que você tome água direitinho, que durma no horário certo, que tenha uma rotina de sono, porque as suas emoções tendem a ficar mais equilibradas se você oferece ao seu corpo uma previsibilidade também. Então, a sua mente tende a ficar mais calma. Para crianças, isso é fundamental. Então, mesmo no final de semana, é claro que nós temos uma certa flexibilidade, nas férias também, isso acontece, mas mesmo assim, é importante manter o horário de acordar, de dormir, o horário das refeições, um horário para estudar, mesmo que a criança seja pequenininha, um horário de aprendizagem mais estruturada, ter um tempo para entrar em contato com a natureza, para sentir o perfume das árvores, das flores, para colocar o pezinho no chão, tudo isso é extremamente saudável. E quando nós estamos falando sobre nutrientes mesmo, então falamos sobre essa rotina que é importantíssima, que ajuda a restaurar, inclusive, a liberação de neurotransmissores, as refeições, claro, o sono, a iluminação das retinas, tudo isso é importante, hidratação, e às vezes os nutrientes, eles não estão adequados, então isso entra também como antecedente. É muito comum que a criança, né, ou mesmo o adulto tenha tido uma semana de alimentação mais artificial, às vezes não teve tempo de cozinhar a sua própria refeição e comeu muito fora, muita fritura. Naturalmente a pessoa se sente menos energizada, às vezes tem enxaqueca, às vezes tem diarreia, e tudo isso faz com que as nossas emoções também tendam a ficar desreguladas. Ou seja, restaurar a sua biologia com nutrientes, se for necessário, você vai ter a sua consulta com o médico ou com o nutricionista. Caso você tenha a vitamina B12 muito baixa, precisa ser otimizada, vitamina D, outros nutrientes, minerais, por exemplo, tudo que for necessário para que o seu cérebro esteja otimizado. Então, tendo essa base estruturada, você também vai ter maior chance de regular as suas emoções. O sétimo recurso é saber tolerar o mal-estar. E quando a gente conversa isso com os nossos alunos, com os nossos clientes, geralmente eles ficam assustados. Mas como assim? Eu preciso ter aceitação radical sobre o que acontece no meu ambiente, vou precisar tolerar a angústia, tolerar o mal-estar para eu parecer calma, eu vou ter que fingir que eu não sinto as coisas, vou ter que fingir que eu não sinto raiva. Não é isso. A tolerância ao mal-estar é porque a gente precisa aprender essa habilidade porque simplesmente nós não controlamos tudo. Então, vamos supor que você esteja indo para o trabalho e entrou no engarrafamento. Você não controla o tempo que você vai passar ali. É claro que você pode fazer um desvio, é claro que você pode usar alternativas, mas você não controla tudo.
Portanto, você precisa tolerar esse mal-estar de aguardar uns minutinhos até que o trânsito se restabeleça, né, flua e você possa chegar no seu trabalho. Mesma coisa para crianças, por exemplo, que precisam tomar uma vacina. Se não tem uma alternativa, se não tem uma gotinha, se precisa ser a injeção, a criança vai precisar tolerar esse mal-estar de passar por um procedimento, de talvez ver a agulha, passar por um exame de sangue, não tem alternativa. Então, se nós tivermos resiliência, se nós tivermos tolerância a esse tipo de mal-estar, naturalmente nós vamos também nos sentir mais calmos, mais tranquilos, menos aflitos, menos ansiosos. Então faz parte desse processo e nós treinamos com as crianças essa tolerância ao mal-estar desde pequenininhas. Como? Se você não oferece imediatamente tudo que a criança solicita, e você já está trabalhando essa tolerância ao mal-estar de não ser atendida imediatamente sempre, se você não poupa o seu filho de todos os sofrimentos sempre, se você acolhe a criança quando ela tira uma nota baixa ou quando ela não foi a primeira num esporte, se você acolhe essas emoções e passa com ela por esse processo que às vezes é de tristeza, às vezes é de frustração, está tudo bem, vai ter um silêncio maior, uma reflexão, talvez novas estratégias para conseguir tirar notas mais altas, para estudar melhor ou para competir novamente. Isso acontece, nós temos mal-estar, como o Freud dizia, né? O mal-estar na civilização, e ele dizia que nós não controlamos de jeito nenhum 3 coisas na vida, né? Que é o outro, o nosso próprio corpo e a natureza. Então, infelizmente, às vezes tem enchente, tem queimada, tem seca, como nós estamos tendo. Então, é importante ter esse tipo de habilidade, de tolerar um pouco. É claro que nós não vamos educar os nossos filhos para não terem iniciativa, para pelo menos tentar modificar a sua realidade. Não é isso. O que nós queremos é justamente que eles acreditem em si mesmos, que eles acreditem no poder da ação deles, e você, se é um adulto, também que acredite no seu poder de modificar a sua realidade. Entretanto, nós não controlamos tudo e esse é o primeiro passo, precisamos ter essa consciência. Agora, o 8º recurso para que você faça a sua regulação emocional se chama eficácia interpessoal ou efetividade interpessoal. E por que ela é importante? Porque às vezes, de fato, existe um problema nas suas interações. Talvez a pessoa não tenha compreendido o que você disse, ou talvez você não tenha compreendido também, ou talvez você tenha pensamentos, distorções cognitivas, ou talvez tenha pensamentos catastróficos. Imagine que a pessoa esteja pensando algo de você e a gente não tem bola de cristal, então nunca nós conseguimos saber exatamente o que o outro está pensando, a menos que haja algum tipo de pergunta. E se isso é possível, se chama eficácia interpessoal, quando você é assertivo, quando você fala sobre os seus sentimentos, quando você fala sobre as suas emoções, se isso é possível, né? Se é um ambiente seguro e você solicita o respeito às suas necessidades, se você menciona como a pessoa pode interagir com você, como você gosta de ser tratado, tudo isso passa pela efetividade interpessoal. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre relacionamentos saudáveis, né? Não é relacionamento abusivo, porque às vezes precisa de uma intervenção diferente, uma mediação e tudo. Mas vamos supor que você tenha emprestado o seu livro a um amigo. Então, aqui, inclusive, o livro sobre competências sociais e habilidades sociais, e essa pessoa sempre esquece de devolver. Aí, talvez você tenha que usar um recurso anterior, né, a tolerância ao mal-estar, aguardar alguns dias para não ser deselegante, mas você está precisando e a eficácia é ligar para o seu amigo e falar, olha, realmente preciso desse livro para amanhã, por exemplo. E aí, quando a pessoa entrega o livro a você, talvez você queira dizer, também vai ser eficaz, vai ser assertivo se você fizer um combinado. Ah, eu fico muito feliz quando eu lhe empresto os meus livros, agora eu fico mais feliz ainda quando você me devolve na data que foi estabelecida.
E talvez isso seja suficiente para que a pessoa realmente perceba que você gosta de manter uma previsibilidade, que você está emprestando, não está doando o livro. Enfim, essa efetividade interpessoal que é extremamente útil nos nossos relacionamentos e para que as nossas emoções estejam equalizadas. Agora, o nono recurso se chama ação oposta. E tem esse nome porque às vezes nós temos comportamentos muito reativos. Então as nossas emoções oscilam muito, são como uma montanha russa. Eu até uso o termômetro das emoções para que a criança, mesmo o adulto, saiba reconhecer como as emoções dela oscilam ao longo do dia, saber identificar, nomear e tudo. Mas algumas situações realmente deixam a pessoa muito ansiosa, muito desregulada. Então, nesse caso, nós vamos observar antes de reagir. Nós vamos observar, será que eu devo mesmo reagir? Vamos supor que você entre numa sala de aula e que os seus alunos estejam rindo. Eu estou me lembrando de uma situação em que uma aluna minha contou, as crianças estavam rindo, eu imaginei que elas estivessem rindo de mim. Então, imediatamente, eu saí da sala e deixei a turma sozinha. Esse é um comportamento reativo, ou seja, não é uma resposta emocional adequada, um comportamento maduro e tudo, mas ela pensou que as crianças estivessem rindo dela, a emoção dela foi de vergonha, de medo e o comportamento foi de fuga. Foi um comportamento reativo, um comportamento de estresse, né? Que é luta, fuga e paralisia. E a ação oposta também vai ser a esses três tipos de comportamentos, esses três tipos de reação muito automática. Então, se a tendência era fugir, talvez a ação oposta seja ficar e observar. Na verdade, quando depois, né, que ela já tinha fugido, outra professora veio e descobriu que as crianças estavam rindo porque elas estavam assistindo a um meme, comentando e tal, estavam imitando aquele meme, por isso todas estavam envolvidas ali naquela conversa. Não tinha nada a ver com a professora. Então, se a sua reação automática é de paralisia, talvez você queira respirar um pouquinho, dar alguns passos. Só isso, só de ter a ação oposta, talvez já seja efetivo para que você observe a situação por uma nova perspectiva e talvez tenha mais informações para saber se realmente aquele problema é com você ou se não tem nada a ver. E a outra reação automática, né, além da fuga e da paralisia, é às vezes o ataque. A pessoa quer lutar, brigar. Então, se ela viu as crianças rindo, talvez ela imaginasse, né, da mesma maneira, teve o pensamento de que estão rindo de mim. A emoção foi de vergonha ou de raiva, e aí o comportamento vai ser de ataque. Vocês não podem rir de mim, não façam isso, tal. E talvez colocasse toda a turma de castigo, mas injustamente, porque ela não tinha dado um passo atrás para observar do que realmente se tratava. E às vezes ter a curiosidade, nesse caso, perguntar do que elas estão rindo, além de ser uma efetividade interpessoal, também é uma ação oposta àquela que seria a natural, a automática. Mas como somos adultos agora, o ideal é que não tenhamos essas reações tão automatizadas, principalmente reações muito impulsivas diante de situações que podem ser manejadas de uma maneira mais madura. E quando se trata de criança, a criança está muito desregulada, muito ansiosa ou realmente triste, chorando muito alto. É muito importante que os adultos estejam calmos, porque a criança aprende também por modelagem, por modelação. Então, observando o ambiente, vendo que os adultos estão com as emoções mais equilibradas, a criança também pode se controlar, se regular, e isso tende a acontecer às vezes naturalmente. Quando a criança é muito desregulada, claro, precisa de um suporte
psicológico, de uma psicoterapia, um suporte profissional para que ela consiga, né, dentro das expectativas, porque a criança pequenininha realmente ela não tem condição de ser completamente equilibrada, ela às vezes vai fazer uma pirraça, às vezes vai ficar muito frustrada, isso é natural, isso é previsto, mas de acordo com os marcos do desenvolvimento. Se essa desregulação foge muito às expectativas, claro, nós vamos buscar ajuda profissional. E finalmente, inclusive, o 10º recurso está em passar por um processo de psicoterapia, porque no espaço terapêutico com um psicólogo você vai ter a chance de reconhecer melhor qual é o seu modo de operar, quais são os seus pensamentos, se existem pensamentos às vezes muito catastróficos, distorcidos, porque esses pensamentos influenciam as suas emoções. E também nessa análise você vai saber quais são as emoções mais ativadas, ou às vezes se existem emoções suprimidas. Tem gente que, por exemplo, tem vergonha de sentir medo ou tem vergonha de sentir tristeza, aí a pessoa abafa essas emoções, mas tem consequências. E aí, nomeando, identificando essas emoções e, sobretudo, respeitando para que elas sejam moduladas, para que elas não estejam extremamente ativadas, desproporcionais, descontextualizadas, você também vai ter a chance de ter comportamentos mais adaptativos. E a consequência disso é que você vai cultivar mais resiliência, mais calma, mais tranquilidade, efetividade interpessoal. Então é um ciclo. Quando você cuida de uma parte, por exemplo, das emoções, você ganha de bônus a regulação também dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e dos seus resultados na sua vida, seja na vida acadêmica, na vida pessoal, nos relacionamentos, tudo. A resiliência, ela tende a facilitar a navegação pelo mundo. Então espero que tenha sido útil. Conte aqui embaixo, por favor, quais foram as suas reflexões, se você já está trabalhando no seu processo de regulação emocional, se você já usa alguns desses recursos ou se você precisa focar, priorizar alguns, se por um acaso teve recurso novo aqui que você não conhecia. Vou amar saber de vocês. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!